Pronto. Ok, agora o som. Amados, mais uma vez, boa noite. Se você trouxe celular, aproveita, compartilha rapidinho, vai no Facebook Mulheres de Honra e aí você compartilha para que outras pessoas possam acompanhar a palavra de Deus. E depois você abre a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 5. O livro de Jó, capítulo 5. Aqui tem um ensinamento maravilhoso, muito maravilhoso. Eu espero que Deus fale no teu coração muito mais do que Ele falou no meu a respeito de Jó, capítulo 5. Vai estar aparecendo aqui para mim, que a Isabel compartilhou, o Daniel compartilhou. Ok, depois eu vou mostrar. Vamos lá, Jó, capítulo 5. Pastora, só está o clima da Copa. Irmãos, quem for meu amigo, não fale de Copa para mim esse ano. Outra época, eu estaria muito empolgada com Copa, mas quem for meu amigo, não fale de Copa nesse ano, de jeito nenhum. Eu tenho irmãos, não estou falando de sangue, eu tenho irmãos que estão pegando sereno e tempestade, lutando contra a nova agenda geopolítica mundial. Coisa que eu estou falando, mas que só quem é espiritual entende. E tem pessoas que acham que é espiritual e pensa que entende. Aí diz assim, mas está na Bíblia, é uma coisa que vai acontecer, quer dizer que vai acontecer. Então cruza os braços, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não vou fazer mais nada não, deixa o diabo tomar conta, não evangeliza nem nada. Por exemplo, Davi, Davi, o filho do diabo, Golias, estava afrontando o povo de Deus, dizendo horrores, chamando de fraco, de frouxos, humilhando o povo de Deus. Davi poderia fazer como alguns crentes, está afrontando a Deus, eu entrego para Deus, tenho certeza que Deus vai fazer a justiça. Não, Davi foi enfrentando. O povo de Deus sempre enfrentou. E eu não sou, quem é neutro é sabonete de bebê. E eu não sou chuchu, eu sou sal, eu sou luz. Se eu não atrair o ódio do mundo para a minha vida, eu não estou servindo a Deus errado. É assim que funciona. E o tempo é exatamente esse, é de acontecer o avivamento a ponto do sal e da luz realmente se manifestar e o povo do mundo odiar o povo de Deus. Então, quem for meu amigo não fala de Copa nesse tempo não, porque esse tempo eu não tenho cabeça para absolutamente outra coisa senão a guerra espiritual que está acontecendo, que é uma coisa muito séria. E agora vamos para cá. Ele conversa com Jó, e aí deixa eu comentar rapidinho com você, que os amigos de Jó, como a maioria de vocês sabem, eles falam muitas coisas acrescentando o sofrimento a Jó, porque as coisas que eles falam, falam muita coisa certa, entre todas as falas deles. Eu gosto muito do 5 e do 36, muito, e eu carrego 36 para a minha vida, inclusive hoje eu estava conversando com uma pessoa e falava para ela, pregava para ela a respeito de Jó capítulo 36. E as coisas que eles falam é certo, só não se aplicava para a vida de Jó, mas tenho certeza que se aplica para a vida de muitos aqui nessa noite. E tem coisas que sim, que eu tomei para a minha vida.
E ele fala como quem ama a Deus, como um homem que ama a Deus. Ele entra numa treta com Jó para defender Deus. Para defender Deus. Estão fazendo aniversário aí, Está na hora de fazer o bolo. Ele fala para defender Deus, e tentando defender Deus, ele lança toda a culpa para cima de Jó. E ele acha que Jó está sofrendo, porque Jó provocou o sofrimento. Mas falar, e a gente tem que aprender a tirar tanto no sentido positivo, como também tem coisa aqui que a gente não pode fazer. Você vê que ele fala, e às vezes a gente tem essa mania de chegar para as pessoas e querer argumentos, criar argumentos sem embasamento bíblico, e ficar falando, e às vezes mantém a humanidade, a solidariedade de compartilhar o sofrimento da pessoa. Às vezes a gente não precisa falar nada, às vezes a pessoa está sofrendo e Deus é o responsável por esse sofrimento, porque ele faz que é defender Deus, que nem a maioria desse povo lá fora faz, dizendo: esses crentes quer falar que Deus castiga, que Deus não é amor, que Deus não sei o quê. Deus não é que os crentes falam, Deus não odeia. Deus mata, Deus é justo, Deus repreende. Deus não é só amor, Deus é justiça, Deus é ira, Deus é vingança. E as pessoas não querem aceitar isso. E a palavra de Deus nunca mudou. Quando você vem para Jesus, você vem do jeito que você tiver. Mas ninguém pode caminhar com Jesus sem almejar a santidade. E muitas das vezes a gente não tem que falar. Às vezes tem que fazer só o que a Bíblia diz: chorar com os que choram. Os amigos de Jó, então, acredito eu, que eles ajudariam muito mais se eles ficaram 7 dias calados, sentados ali no chão com Jó, estarrecidos de ver a situação de Jó. Passaram 7 dias em silêncio, depois eles começaram a argumentar. E eu penso que quando eles pararem de ficar em silêncio, se eles tivessem chorado junto, teriam ajudado muito mais. Porém, o que eles falam, a gente vai aproveitar da fala que ele faz aqui agora. Então, lá a partir do versículo 1, ele diz assim: chama agora, haverá alguém que te entenda? E para qual dos santos anjos servirás? Vamos dar uma pausa, a gente vai por parte, tá? A gente vai por parte. E já começa de uma maneira muito forte. Pega para você isso daqui, porque no final ele diz assim: eu estou aconselhando, você aproveita os conselhos que eu te dou. É assim que ele termina a fala dele. Mas já começa muito forte. A pergunta que ele faz, eu aproveito para fazer essa pergunta para você. Se você se afastar de Deus, para qual ser celestial você vai pedir ajuda? É isso que ele está dizendo. Se você se apartar de Deus, você vai pedir socorro, ajuda. Você vai pedir, enviar a qual ser celestial? Não tem ajuda de mais ninguém. Se você se apartar, se você se afastar de Deus, não tem ajuda de mais ninguém. Ali havia um propósito de Deus com Jó, um propósito naquele sofrimento. E aquele sofrimento tinha a permissão de Deus. E é aquilo que eu sempre falei já várias vezes aqui para vocês, e eu vou repetir de novo. Jó era um homem de Deus, a qual o próprio Deus dava testemunho de Jó. Íntegro, reto, temente a Deus, e se apartava do mal. O que Deus ele fala de você? Qual o conceito de Deus a teu respeito? Quando você coloca a tua vida na mão de Deus, mas coloca mesmo, sabe? Entrega a tua vida na mão de Deus e não tira para fazer a tua vontade. Mas, por mais que você tenha vontade, você sempre ora e permite e quer que a vontade de Deus prevaleça. Então, tua vida está na mão de Deus. O diabo não pode tocar, não pode. Você não pode estar botando a culpa.
a ruína da minha vida, o diabo, não, tua vida está na mão de Deus, irmão. Se a tua vida está na mão de Deus, o diabo não pode entrar quando ele bem entende, não pode fazer quando ele bem entende, pode fazer o que ele bem quer. Então, Jó havia propósito no sofrimento de Jó, e Deus estava por detrás, mas ele queria dizer para Jó que Deus não é mau, que Deus causa dor. Deus não causa dor. É isso que ele faz. Fala para tentar argumentar com Jó que Deus não causa dor. E eu digo, com base bíblica, que sim, que Deus causa dor. Inclusive, pega aqui mais à frente para dizer isso, versículo 2. Já aprendeu o versículo 1, tá? O 2. Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Esse louco aqui no capítulo 2 significa o pecador, tá? Está simbolizando o pecador. E o zelo, essa palavra zelo aqui, o significado dela, ela está significando aqui a ansiedade, que é no versículo 2. O desespero do pecador. O desespero do pecador não traz para ele a solução dos problemas dele. Isso aqui é muito bom para a gente se analisar, tá? Onde é que está, como é que está a nossa vida, como é que está a nossa confiança em Deus? Porque o que ele está dizendo aqui é que o desespero do pecador e a ansiedade dele não traz a solução dos problemas dele. Versículo 3. Toda essa falácia que ele faz discurso de um homem que ama a Deus e que fala sem fundamentos reais e verdadeiros, mas apenas em especulações, tá? Apenas especulações é que ele fala. No 3. Bem vi eu, o louco, lançar raízes, mas logo declarei, maldita a sua habitação. O que ele está dizendo aqui no 3 é algo que ele observou na vida dele. Que a pessoa, quando ela se afasta de Deus ou se revolta, louco, o que ele está dizendo, essa palavra louca aqui significa que ele se revolta com Deus. Porque uma pessoa que se revolta com Deus é loucura. É loucura. Quem é que se revolta com Deus? Tem, irmãos. Tem pessoas que se revoltam com Deus. Sabe por quê? Só dar um exemplo aqui. Eu posso te dar muitos exemplos, vou te dar só um aqui. Às vezes está orando muito, lutando, dobrando o joelho, pedindo para Deus curar a mãe que está em estado terminal, câncer. E aí busca Deus e faz propósito, faz jejum, se entrega, vai para a igreja, busca, dobra o joelho, chora diante de Deus, determina, confia, usa a fé, faz oração forte, lutando de todas as formas, pedindo a cura da mãe, a restauração da saúde, que é quando está em estado terminal de câncer. Quando não tem essa resposta e a mãe morre, tem pessoas que se revoltam com Deus. E isso eu já vi. Ele está dizendo, eu observei, eu vi isso acontecer. E eu também já vi pessoas que se revoltam com Deus. E ele está dizendo, louco, quando ele se revolta com Deus, no 3, eu vi, ele está dizendo, é uma experiência que ele teve. Eu vi o louco lançar raízes, mas logo declarei, maldita a sua habitação. Se revolta com Deus, a princípio pode até ir, quando ele diz logo, ou seja, não de pronto. A princípio a pessoa se revolta com Deus, até pode ir tudo bem, mas não demora muito para a vida da pessoa cair em desgraça, para a pessoa começar a experimentar uma vida desgraçada. É verdade. As pessoas que se revoltam com Deus, se afastam de Deus, se chateiam com Deus, porque não foi do jeito que ela esperava, porque se decepcionou, porque se frustrou, porque não foi assim, porque aconteceu aquilo que ela achava que ela não merecia viver. Ela se revolta com Deus, se afasta da igreja, para de orar, para de ler a Bíblia, para de buscar Deus. A princípio vai tudo bem, mas não demora muito, ela cai em desgraça.
Isso é verdade. 4. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas e não há quem os livre. O que ele faz estar dizendo aqui é que os filhos também sofrem por consequência dessa revolta dos pais, da loucura dos pais, do pecado dos pais, se afastam de Deus. E o que ele está dizendo aqui é que quando os filhos precisam de ajuda, ninguém ajuda, a sociedade despreza. Tem filhos que procuram por socorro, por atenção e não tem. A própria sociedade despreza. E eu até já falei aqui algumas vezes que quando você faz para Deus, quando você busca, se envolve e dá as coisas para Deus, os teus filhos são abençoados. Mas eu também já vi pessoas que se afastaram de Deus e os filhos sofreram terríveis consequências por causa disso. Inclusive, quando eu estou falando com você, me vem logo imediatamente pessoas aqui que se afastaram de Deus, se revoltaram com Deus, saíram da igreja, pararam de buscar Deus, não foram mais para a igreja nenhuma, sabe? Não tiveram mais comunhão com amigo. Enfim, quem me veio na minha mente quando estava em estado crítico de saúde por causa de um câncer, voltou para a presença de Deus, voltou. Mas os filhos até hoje não voltou. Até hoje as filhas ainda não mudam na vida dissoluta, de prostituição e outras coisas que eu nem vou falar, porque é triste demais, mas é verdade. O 5. Só comentar mais uma coisa no 4, diz assim, ó, não há quem os livre, ou seja, pede por ajuda, não há quem ajude. Eu falei aqui já umas 3 vezes a respeito de uma experiência que eu tive, e eu vou falar de novo, vou falar mais uma vez, porque eu acho que cada um tem aqui. Quando você vive uma vida com Deus, quando você se envolve e respeita e se dedica às coisas de Deus, teus filhos são abençoados. E aí, eu já falei outra vez aqui esse testemunho, numa igreja que eu passei, o que auxiliava o pastor, tinha uma senhora que ela cuidava dele, ela tinha um restaurante na feira da cidade operária, era uma mulher maravilhosa, não está mais no nosso meio, Jesus veio. Uma comida, irmãos, se contasse ela errado, eu ficava. Essa mãe já sabia que a comida horas da nossa. Uma comida maravilhosa. Eu tinha um restaurante lá. E toda vez ela levava, se ela assava uma carne na casa dela, ela levava para o auxiliar. O pastor que morava na igreja. O pastor não morava, o auxiliar morava na igreja. E ela cuidava de uma tal maneira. E uma vez eu conversando com ela, ela disse que ela fazia aquilo porque ele estava morando ali longe da família dele, que ela cuidava dele, porque um dia Deus ia pegar os filhos dela. E hoje, e quando ela falou isso, não demorou muito tempo. Olha isso, irmãos, essa parte eu acho que eu falei para vocês. Não demorou muito tempo, ela tinha os filhos, um deles no mundão, e começou a se envolver com coisa errada, com uma amizade errada, com a marginalidade. E ele começou a ir na igreja lá. Jovem, menino, ele chegou a ir na igreja, ele devia ter uns 15 anos. Passou mal na igreja, manifestava demônio. Hoje ele é um pastor, tenho ele nas minhas redes sociais. Hoje ele é um homem de Deus, tem a esposa dele e é um pastor de uma igreja muito famosa, muito conhecida, uma igreja grande. Você vê que ela fez, ela acreditou e Deus honrou. Vice-versa, quando você se descuida da tua vida com Deus, você também não tem estrutura, força para cuidar da vida espiritual dos teus filhos. Só quando você está no caminho certo, no caminho direito, é que você tem essa capacidade que vem de Deus para você cuidar, zelar pela vida espiritual dos filhos. E se você é uma pessoa que tem vida com Deus, os teus filhos também colhem os frutos. 4. A sua messe, o faminto a devora.
e até no meio dos espinhos a arrebata, e o intrigante abocanha os seus bens. Pausa. Aqui está falando sobre a vida financeira da pessoa, dizendo que a pessoa não consegue juntar bens. Está falando sobre a pessoa que se afasta de Deus. E ele está falando aqui a respeito de Jó. Você sabe o que ele está querendo falar com Jó? Ele vai dizer que mais na frente você vai ler comigo. Ele está levando Jó a se humilhar, porque ele acredita que Jó cometeu algum pecado, e aquele pecado está impedindo Jó de ir até Deus, de se relacionar com Deus, e Jó está orgulhoso, porque não quer confessar o pecado dele e se voltar para Deus, se aproximar de Deus. É isso que ele está insistindo com Jó. Não cabe para Jó, mas com certeza cabe para alguém aqui, ou talvez até para mim. Então ele está dizendo que a pessoa que se aparta de Deus, e quando ele está falando da pessoa que se aparta de Deus, isso cabe até para quem está dentro da igreja. Tem gente que está dentro da igreja, mas está distante de Deus. Tem gente que só fala com Deus quando está na igreja. Tem gente que só se envolve com Deus quando está na igreja. Tem gente que só pega na Bíblia quando está na igreja. Tem gente que só busca, só ora, só louva quando está na igreja. Tem gente que está na igreja, mas está afastado de Deus. Então ele está dizendo que a pessoa, quando ela se aparta de Deus, ela não consegue juntar bens. E olha, se for o contrário, ainda que afastado de Deus, a pessoa conseguir juntar bens, esses bens não têm, a vida da pessoa, os bens nada tem alicerce. A qualquer momento, diz a Bíblia Sagrada, que a pessoa pode até juntar, mas a qualquer momento a ruína, a queda da pessoa é grande. Mateus 5 e 7. Mateus capítulo 7, 24. 7, 24, acho que é isso. Exatamente, capítulo 7. Versículo 6. Porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado. Ele está dizendo, o que ele está falando aqui também é muito interessante. E a gente já acho que você que é crente, tem intimidade com a Bíblia, você já deve ter falado desse versículo aqui para alguém. Eu já evangelizei muita gente com esse versículo aqui. Ele está dizendo que o sofrimento é inerente do ser humano. Que por causa de sermos humanos e por causa do pecado original dos nossos pais, nós estamos sujeitos às dificuldades. E que o sofrimento não vem do nada, mas faz parte do ser humano. E ele diz mais ainda no próximo versículo. No 7, mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas para a brasa, voam para cima. Então, assim, que é tão natural ter dificuldades e problemas, assim como uma fogueira que se acende e as faíscas sobem. Assim é a vida do ser humano. O homem está vulnerável às dificuldades. E você sabe que é assim, porque você está na presença de Deus e tem gente que está passando por dificuldade. Está passando por dificuldade. E Ele faz ter umas coisas para falar para você que está passando por um momento difícil, e tem uma coisa muito importante para falar para você nessa noite, no teu coração. Mas isso aqui é verdade, não? A aflição, ela é inerente ao ser humano. A gente passa mesmo, você tem teu problema, tem medo, e às vezes, quando a gente pensa que alguns problemas se resolveram, lá vem outro. É a vida. 8. E a eles assim: quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Sim, verdade. O que você vai fazer passando pelos teus problemas? Irmãos, não bota no status carinha chorando, não. Não bota lá no Facebook que você está triste, não. Não bota nas suas redes sociais, não fala para ninguém, sabe? Dobra os joelhos, chora na presença de Deus e fala com Deus. Ele está incentivando Jó a ir falar com Deus. Não cabia para Jó, mas talvez cabe para alguém aqui. Quem você está passando por problema, está passando por dificuldade, você vai fazer o quê? Não adianta você pegar o celular
estarem de perto, ela vai ficar tão angustiada por você, querendo te ajudar, sem poder fazer, mas apenas acrescentar problema para uma outra pessoa que já tem os problemas dela, mas está preocupada com a mãe dela, está preocupada com o pai dela. Não adianta você colocar nas redes sociais chamando a atenção para as pessoas porque você está sentindo dor, porque você está sofrendo. Fala com Deus, chora para Deus, dobra teu joelho. Ele tem ajuda para te dar. Esse negócio de você confiar no homem, frustração. Pode ter certeza. Agora, se você fala com Deus e ele vai dizer assim, agora eu no teu lugar falaria com Deus. Não cabe para Jó, mas cabe para a gente. Versículo 9. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda. Guarda tudo no teu coração, tá? Tudo, 9. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos para pôr os abatidos no lugar alto e para que os irritados se alegrem da maior ventura. 11, né? A gente viu 10 e 11. E que coisa maravilhosa, realmente Deus é esse mesmo, que faz coisas imensuráveis, incríveis. Agora no versículo 11, ele está falando sobre segurança e proteção. Segurança e proteção para os abatidos. Quando fala ele faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas que não se pode contar, eu não sei na tua vida, na minha sim. Mas eu tenho certeza que se você for olhar para a tua vida direitinho, você vai ver que você é uma pessoa abençoada, que Deus já te abençoou muito, e tem coisa que Deus ele fez que você nem sabe. Quantos livramentos, quantas vezes o diabo quis te destruir e ele não conseguiu. Nós temos muitos motivos para glorificar Deus, por coisas que a gente sabe e por coisas que a gente não viu, mas que Ele agiu na nossa vida. E que se não fosse Deus, talvez hoje você estivesse definhando de um câncer, mas Ele te protegeu. Ele faz coisas inescrutáveis, maravilosas, que não se pode contar. E no 11 eu volto a dizer, ele fala sobre um lugar alto. O que é lugar alto? O lugar alto é um lugar de proteção, onde as coisas terrenas, os perigos da terra não podem atingir. Fala sobre abrigo e proteção. E é isso que Deus faz mesmo. 12. Ele frustra as maquinações dos astutos para que as suas mãos não possam realizar os seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos que tramam se precipitam. A explicação vem tudo junto aí no quadro, olha só. Eles de dia encontram as trevas, ao meio-dia andam como de noite as alpapadelas. 14, 15, né? Esse versículo do 12 até o 15 fala sobre justiça. As pessoas que te perseguem, que querem fazer mal para você, tem que guardar isso aqui no teu coração. Você tem que guardar. Não precisa você levantar a mão contra ninguém, não. Porque fala sobre justiça. As pessoas que tramam, que falam mal de você, que tentam te prejudicar, que tentam atrapalhar a tua vida. Aqui fala de justiça. No 15 ainda, deixa eu voltar aqui, ó. Porém, Deus salva da espada, que ele sabe. Deus salva da espada, que ele sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Esse 15 aqui, como você vê, promessa de livramento. Ele salva o necessitado da mão do poderoso. Promessa de livramento. No 16, assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Justiça. 17, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não despreze, pois, a disciplina do poderoso.
Você que conhece a Bíblia, você sabe que esse versículo aqui também está lá em Hebreus. O escritor de Hebreus repete esse versículo aqui, se não me engano, é Hebreus 13, 12. Isso. Bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina, não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. No 18, porque ele faz a ferida, e ele mesmo a ata, ele fere, e as suas mãos curam. Vamos ficar um pouquinho aqui. É aquilo que eu te falei. Às vezes vem sofrimento, mas nunca vem sem a permissão de Deus. E quando eu não tem como não lembrar que eu já fui muito machucada dentro da igreja, muito ferida dentro da igreja. E quando doía profundamente, só para você ter uma ideia, teve uma vez que eu passei a noite toda orando e chorando, a noite toda diante do Espírito Santo, e no outro dia pela manhã, sem dormir e sem parar de chorar, com os olhos inchados, eu me preparei, me arrumei, fui para a igreja e fui servir a Deus ali, bem perto da pessoa que me feriu, para subjugar a minha carne, a minha vontade, eu, sem querer que ficasse algum sentimento ruim no meu coração. Então, para contrariar a minha própria vontade, eu ia me ali perto da pessoa e ia fazer o que eu pudesse de melhor para a vida dela. Muito ferida, passei a noite toda chorando, me sentindo dores e falando para Deus. Sério, o Espírito Santo estava aqui orando, chorando, dizendo assim: Deus, coloca azeite, está doendo. A noite toda, está doendo, coloca azeite, Senhor, coloca azeite nessa ferida. Porque feriu, porque me machucou, porque eu sei que não merecia ouvir isso. A noite toda. Mas ao mesmo tempo, eu pensava, eu lembrava do Salmo 141, que dizia, acho que é o versículo 5, que dizia assim: filha meu justo. Vê se é mesmo aí, que é o 141, 5. Filha meu justo. E isso, filha meu justo, isso será como um azeite sobre a minha cabeça. É o 145? Lê aí, como é que está aí? Filha-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não pego na minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra a cidade que os malfeitores. E aí eu me lembrava desse versículo aí. Filha-me o justo. É melhor a repreensão revelada do que o amor encoberto. É melhor a repreensão aberta do que o beijo enganoso. Essas coisas acontecem também na igreja, porque na igreja não tem pessoas perfeitas, porque a gente é um hospital e tem gente que vem para cá ferido, porque tem gente que vem para cá triste, porque tem gente que vem magoado, porque tem tudo quanto é jeito. Então essas coisas acontecem dentro da igreja. E aí, quando alguém me feriu e machucou, eu pensava o tempo todo: Deus está por detrás disso. Deus está por detrás disso, porque a minha vida não pertence mais ao diabo. Então, algum propósito Deus ele tem por detrás dessa dor que eu estou sentindo, dessa ferida. E sim, Deus sempre está por detrás. Ele faz a ferida, mas ele também faz a ligadura. Glória a Deus. E a ligadura é o que eles usavam no passado para fazer sempre aquela cura por fora, para ligar. E sempre ficava, às vezes, uma cicatriz pequena, às vezes uma cicatriz grande. Só que o tempo passa, ele fere, mas ele também cura. Irmãos, teve uma pessoa que falou assim para mim: eu estou com tanto medo da minha vida sofrer. Olha isso. E ela estava, essa pessoa de Deus, servindo a Deus, e a amiga dela também, uma serva de Deus, jovem de Deus, dedicada às coisas de Deus. E ela falou assim para mim: eu estou com tanto medo da minha amiga sofrer. E eu disse assim: você não precisa ter medo,
Porque se ela sofrer como uma mulher de Deus, você pode ter certeza que com o sofrimento ela não vai cair, não vai desistir, ela vai amadurecer. E a gente amadurece, a gente cresce com o sofrimento, a gente aprende. O sofrimento nos amadurece. A gente é ferido e Deus sempre está por detrás, porque o diabo perdeu a autonomia sobre a nossa vida. Deus permite que o irmão venha me ferir, permite que ela venha me ferir, ou que eu venha ferir ela. Mas você pode ter certeza, tem propósito de amadurecimento, tem propósito de crescimento, tem propósito de Deus. E muitas das vezes, irmão, a gente não deve nem atrapalhar o propósito, não pode interferir. Havia propósito no sofrimento de Jó, e o propósito era grande, porque ele já tinha testemunho de Deus, de um homem correto. Mesmo assim, ele teve testemunho de Deus, sendo correto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Mas Jó só conheceu a Deus profundamente, intimamente, depois do sofrimento dele. Tem propósito no sofrimento. Se você está doendo, se você está ferido, irmãos, não sai da presença de Deus, porque Ele permite que a ferida abra, mas é nele que você tem cura. Versículo, qual é? 19? Isso. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Diga glória a Deus. Esse versículo aqui ele tem, a gente tem que dar glória mesmo. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. A angústia vem. Isso aqui está dizendo que a angústia vem, o problema vem, a dificuldade vem. Você sabe que vem, você já passou, está passando, vai passar. Mas a Bíblia está dizendo que Ele te livrará, não te tocará. Ou seja, Ele sempre vai estar do teu lado para te ajudar. Está muito claro isso. Mas quando diz que Ele te livrará, 6 angústias virá mais de 7. Ele sempre, sempre você pode contar com a ajuda dele para te livrar, para te proteger. Ei, está difícil, está passando por angústia, aflição, está doendo, está passando por um momento muito difícil. Olha a promessa de Deus para a tua vida. Pode vir 6 angústias na tua vida, mas é de 7 que Ele vai te livrar. 20. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Eita glória. E se acontecer, se vier a fome, Ele vai te alimentar. Se vier a guerra, Ele vai te proteger. Aleluia. 21. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não a temerás. Está falando sobre a mentira, sobre a calúnia. Não te preocupa com quem mente, com quem calunia, porque aqui está garantido que Deus Ele vai te proteger da língua mentirosa. Glória a Deus. Ninguém que se levanta com calúnia e com mentira vai conseguir te destruir. Versículo 22. Não. 23. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Você sabe que são os animais aqui? São as feras. E as pedras, você vê gente querendo atrapalhar o teu caminho, gente te jogando pedra. Aqui está dizendo que todas essas coisas, tudo que se levantar no teu caminho para te destruir, vai conspirar a teu favor. Em outras palavras, todas as coisas contribuem para o teu bem, porque você ama a Deus. Versículo 24. Saberás que a paz e a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Versículo 24, né?
Saberás que a paz, olha só, a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará, tem mais. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Dá uma pausa aqui, que esse versículo 25 aqui, esse aqui é mais era do passado, irmãos. Isso aqui não é para a gente não. Está falando sobre, inclusive nas outras traduções, está dizendo que você vai ter muitos filhos. Então, até pular esse versículo aqui, porque senão a linha vai se agregar dele aqui. Já tem mais uma dela e eu já estou brincando com ela. Graças a Deus que agora está tranquilo. Então, isso aqui é outras traduções, está dizendo que você vai ter muitos filhos. Isso aqui no passado era muita bênção. Hoje em dia não dá mais, porque a gente fica no ambiente fechado, que quer falar, eu falo aqui, ela fala dali, eu falo, ela quer falar mais alto do que eu. Aí ela está aí, mas está quietinha. A aluna não é assim. Versículo 26. É o 26? Olha isso, que coisa linda, Jesus. 26. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se colhe o feixe de trigo a seu tempo. Olha que coisa linda. Sabe o que está dizendo aqui? Que você só vai morrer no tempo certo, depois de prosperidade e felicidade, e você só vai morrer como um feixe que é recolhido quando está maduro. Isso é colhido quando está maduro, no tempo certo. Só vai morrer no tempo certo, depois de prosperidade e felicidade. Promessa linda. No 27 diz assim: eis que isto já o havemos inquirido, e assim é, ouve e medita nisso para o teu bem. Olha o que ele diz aqui, ó. É desse jeito que eu já observei toda a minha vida, eu observei que é desse jeito que acontece. Agora vocês aproveitem muito bem esse conselho, é isso que ele está dizendo. Irmãos, não se aplicava para Jó, porque o que ele diz aqui para Jó: Jó, te volta para Deus, te arrepende, confessa o teu pecado, porque é loucura se afastar de Deus. Agora, se você se voltar para Deus, você pode ter certeza que Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, vai te livrar de todas as dificuldades. Isso significa que você vai passar por dificuldade, vai passar. Quando você sair dessa dificuldade que você está, vai vir outra. Não vou te enganar, você está pensando o quê? Vai viver sombra e água fresca para a vida toda? Não, vai vir dificuldade, vai vir problemas, vai vir aflições. Mas ele está dizendo: se volta, não serve para Jó. Jó não havia se afastado de Deus, mas serve para a gente. Se volta para Deus, confessa os teus pecados, fica com Deus, não se afasta dele. Em Deus você tem, ainda que a fome venha assolar a terra, mas Ele vai te alimentar, te dar proteção, vai te dar abrigo, vai fazer com que você tenha felicidade, prosperidade, que você só venha morrer só depois que você estiver no tempo certo, vivido todos os projetos de Deus para a tua vida. Amém? Sentado mesmo, irmã, levanta a cabeça, fecha os olhos, que a gente vai encerrar nosso culto, porque a gente já fez tudo. Feche os teus olhos. Obrigada por essa palavra, Senhor. Muito obrigada. Nós amamos o Senhor e nós acreditamos que ela está aqui escrita, está aqui na Bíblia, porque é para a gente. Se fosse apenas falácia sem nenhuma edificação, não estaria escrito aqui, mas está escrito aqui para nossa edificação, para nossa instrução. E de fato, eu sei que nós fomos edificados por essa palavra. De fato, Senhor, nós acreditamos em tudo que foi dito aqui. Esse é o nosso Deus.
adianta ninguém querer defender Deus, dizer que Ele não faz ninguém sofrer. Deus, Ele permite sim. E quando Deus, Ele fere, quando Deus permite que a ferida abra, a Bíblia também nos garante que Ele é especialista em feridas. As pessoas ao nosso redor, às vezes o marido fere, a esposa fere, o irmão fere, o melhor amigo fere. E essas feridas que eles abrem em nós não são feridas físicas, feridas do corpo, mas às vezes o marido abriu uma ferida na alma. Tem gente aqui que já foi ferida pelo marido. Às vezes a palavra que ela ouviu foi pior do que o tapa. Se ele tivesse dado um soco nela, teria doído muito menos. Às vezes, esse homem já foi ferido, às vezes pelo melhor amigo ou pelo pai. As pessoas nos ferem, mas nós estamos no lugar certo, na presença de Deus, nas mãos de Deus, porque Ele é especialista na cura da alma. Ele é o médico dos médicos. E nós sabemos que o Senhor tem azeite para colocar sobre a nossa ferida, Senhor. E a ferida que o Senhor permite, ela não mata, ela nos amadurece, ela nos faz crescer, ela nos faz forte. E cada um que já passou por dores muito grandes, muito profundas, e não saiu da presença de Deus, se tornou mais forte, se tornou mais maduro, ganhou estrutura. Então, como diz aqui, em outras palavras, o que Ele faz, Ele diz: o Senhor, se você entrar em 6 dificuldades, o Senhor te livrará de 7. Nós teremos sempre a ajuda de Deus. E uma coisa que fica muito clara aqui, que Ele faz diz, é que até no sofrimento nós vamos desfrutar de paz. Como pode isso? Pode. Mas como pode no sofrimento, na dor, na tribulação desfrutar de paz? Pode. Pode sim. Até no sofrimento nós vamos desfrutar de paz. Quem está no pecado não pode ter paz, mas quem está no sofrimento pode ter paz, porque a paz não é circunstancial. A paz que Jesus nos dá, ela não tem relação com esse mundo, ela vai além da compreensão humana. Então, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, nós sabemos que somos de Deus e que Deus, Ele entra com a providência no momento certo e nos exalta no tempo que nós estamos preparados, prontos para ser exaltados através do amadurecimento e do crescimento espiritual. Então, diante das lutas, diante da ferida, diante do sofrimento, nós dizemos: louvado seja o Senhor. E por tudo que o Senhor nos permitiu passar, por todas as dores, as tribulações, as dificuldades, nós te glorificamos, Senhor. As dores que o Senhor nos permitiu passar, as aflições dessa vida, nos fortaleceram e nos aproximaram do Senhor. Nós te louvamos por cada dificuldade, por cada dor, por cada sofrimento, porque o que mais importa é que nós estamos nas tuas mãos, e nas tuas mãos nenhuma dor tem poder de nos destruir, nenhum sofrimento, nenhuma aflição tem o poder de nos deixar abatidos, caídos. Mas nós temos um Deus que nos levanta, nos livra, nos protege, nos guarda, e que tem promessas para o nosso futuro. Deus tem promessa para o nosso futuro. E Ele diz que como trigos nós seremos colhidos só depois
enquanto não vivermos todo o plano de Deus para nós. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Louvado seja Deus.